Salve membros do nosso canal, muito feliz em preparar esse vídeo especial para você. É uma aula que, quando eu estava montando aqui, eu já estava muito feliz em poder levar essas informações. É uma informação que eu acredito qualquer professor já deve ter levado isso em sala de aula, logicamente se for um professor dessa matéria, óbvio, né, que vai falar sobre esse assunto, porque é uma matéria muito comum. E eu achei interessante levar isso para você, primeiro porque eu posso relembrar um pouco o fato de nós termos estado em algum momento em uma sala de aula como professor, nas faculdades que a gente deu aula. E por outro lado, é também uma oportunidade de levar uma informação que não está sendo abordada, especialmente nos veículos de comunicação. E, logicamente, nas redes sociais. Ainda há uma limitação muito grande e as abordagens estão muito rasas, gente. Com todo respeito, tá? Eu respeito todos os veículos de comunicação, todos aqueles que estão nas redes sociais. A questão não é essa. A questão é que a gente precisa dar o próximo passo e aprofundar um pouco mais. E trazer para você algo que, na verdade, eu não estou inventando a roda, né? Isso daqui é, como eu disse, né, dito por todos os professores, em sala de aula, é ensinado nos livros, mas a gente tem que trazer um resumo aqui para você ter a informação correta. Porque o assunto que está sendo colocado agora, como eu disse, de forma muito superficial, ele está focado em questões que estão contaminadas por esse discurso ideológico de esquerda-direita, de anticomunismo, aí vem gente com a ideia de Foro de São Paulo, e aí começa o pessoal a bater palma, que bom, Maduro preso e tal, uma conversa ruim, né? É uma conversa que ela não chega a ter uma abordagem concreta sobre o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo não é apenas os fatos dos últimos dias. O que está acontecendo é um desdobramento que vem desde a Segunda Guerra Mundial, lá atrás, 1944. Então eu vou trazer para você essa abordagem. Eu só vou pedir desculpas a você porque eu vou ter que deixar esse vídeo aberto 2 ou 3 dias, só isso, tá? No máximo 3 dias, sei lá, 4 dias. Eu vou deixar esse vídeo aberto para todos porque as informações são muito importantes e as pessoas precisam ter acesso a essas informações. Eu sei que você está ajudando, eu quero agradecer muito a sua ajuda, mas tem pessoas que não podem, tem pessoas que falam, Clayson, eu quero ser membro do canal, eu não tenho condições de ser membro do canal. Eu tenho outros alunos também que estão no canal, mas não estão aqui no grupo de membros, que gostariam de ter um pouco mais, de relembrar como eram as aulas. E também tem aquela situação que, de certa forma, uma informação dessa qualidade, com toda a modéstia, tal, mas você vai perceber que é uma informação boa, ela precisa ser levada para uma quantidade maior de pessoas. Mas eu vou pedir desculpas a você mesmo, tá? Porque esse aqui deveria ser um vídeo exclusivo para você. Mas eu te dou a minha palavra, ele vai se tornar exclusivo para membros daqui a no máximo 4 dias. Até lá, eu vou deixar aberto para que outras pessoas possam ter acesso. Como eu disse para você, começa tudo na Segunda Guerra Mundial por um fator muito importante. A Segunda Guerra Mundial foi desastrosa em todos os sentidos, especialmente para os países europeus. Então a gente tem ali países que foram totalmente destruídos, como a própria Alemanha, tá? Mas não só a Alemanha, que foi a que provocou tudo aquilo, né? Mas a Alemanha, ela invade outros países e logo de cara, todos aqueles, desde os primeiros países, a própria Polônia e vários outros países, até lá quase que no final, que aí já é a França. A gente tem a Itália, que era, na verdade, junto com a Alemanha naquele projeto também. Então a gente tem uma quantidade enorme de países que foram destruídos na Segunda Guerra Mundial. E havia a necessidade de uma reconstrução desses países. Os Estados Unidos foi atacado do ponto de vista territorial, mas foi uma coisa muito específica, foi lá em Pearl Harbor. É claro que foi importante que houvesse esse ataque, porque ele desencadeou, praticamente ele acelerou o fim da Segunda Guerra, que foi o ataque a Pearl Harbor, que, a gente sabe, ele promoveu as bombas atômicas no Japão. Mas a gente tem uma outra questão aqui importante. Haveria necessidade dessa reconstrução, e para os Estados Unidos foi muito bacana, tá? É claro, nada é bom em guerra, né, gente? Mas para os Estados Unidos, comercialmente falando, foi espetacular, porque os Estados Unidos ele pôde, então, dar início a um projeto de reconstrução que, praticamente, pelo tamanho territorial, pela importância dos Estados Unidos, isso caiu como uma luva, porque aí os Estados Unidos pôde, então,
ser aquele que fosse o principal personagem, né, o principal protagonista nessa reconstrução no pós-guerra. Ali teve uma situação muito importante. Havia uma necessidade de recursos energéticos, especialmente o petróleo, e a Arábia Saudita era o país, naquela ocasião, mais interessado. Nós tínhamos a OPEP, mas a Arábia Saudita era o mais interessado porque eles tinham grandes reservas de petróleo, e ali houve a necessidade de ser feito um acordo importante que conferiu aos Estados Unidos a possibilidade de ter se transformado na potência que se transformou. Uma potência global com uma importância incalculável. Hoje, nesse momento, ainda é a primeira potência mundial. Esse acordo, que é o famoso acordo Bretton Woods, ele fez com que o dólar fosse lastreado em ouro. Então, uma parte para cada dólar, tá? $1 tinha uma parte em ouro, valia ouro, literalmente o dólar valia ouro, gente. Era uma coisa absurda isso, mas era a realidade. Esse é o acordo de Bretton Woods, tá? Houve um lastreamento do dólar em ouro. Ali ficou tudo resolvido, especialmente a Arábia Saudita, o rei da Arábia Saudita, quando ele vendia o petróleo e recebia em dólar, ele estava recebendo uma parte em ouro, na verdade, né? E estava tudo certo. E as coisas assim foram de 44 até 1971. 71 surge a guerra, protagonizada pelo então presidente dos Estados Unidos, o Richard Nixon, a guerra do Vietnã. Ali foi um problema enorme, porque os Estados Unidos, ele perde a guerra, é humilhado, ele gasta uma fortuna nessa guerra, os Estados Unidos ali no Vietnã começa a aprofundar essa coisa de promover guerras e bombardeios e tudo mais, porque eles percebem também, como sempre foi, né, que toda guerra ele traz uma movimentação econômica, só que eles pisaram na bola, porque aí eles começaram a gastar muito, e aí houve uma mudança. O Richard Nixon, ele passa a dizer o seguinte: não temos mais lastro, a gente não tem mais ouro para a gente lastrear o dólar em ouro. Então agora eu vou imprimir esse troço aqui, e isso daqui vai virar papel. Aí vocês têm que acreditar na gente. Vocês têm que achar que isso aqui tem alguma importância, que o dólar tem alguma importância, que não está mais lastreado. Na verdade, quando isso aconteceu, veja bem, a gente está falando de um calote, que é considerado um dos maiores calotes da história do planeta Terra. Porque, veja bem, como que você iria separar aquele dólar que era lastreado em ouro com o que não era lastreado? Virou tudo uma coisa só. Então, obviamente, aí os Estados Unidos ficam com as reservas de ouro e mais ainda. Ainda tem esse dólar aí que é só um papel, um pedaço de papel, que se você quiser, você acredita, se você quiser, você não acredita. Por isso que passa a ser uma moeda chamada moeda fiduciária. Entendeu? Ali o rei da Arábia Saudita falou: mas você tá doido, cara? Por que eu tenho que confiar em você? Vou confiar nisso aqui. E você já deu um calote. Você acaba de me dar um calote gigantesco, entendeu? E agora você quer que eu acredite nesse troço? Aí ele ficou pé da vida. Aí nós temos o rei da Arábia Saudita que percebeu que os Estados Unidos passou a perna nele, né? Um calote descomunal. 2 anos depois acontece a guerra do Yom Kippur. Por que essa guerra acontece? Porque Israel estava extrapolando para muito. A gente tem que levar em consideração que Israel também foi criado na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial. É um país recente. E é aquela coisa, né? Vamos ver onde vamos criar um país. Vamos criar aqui, nesse local, porque aqui a gente também tem um interesse econômico, financeiro e, obviamente, energético. Israel foi criado num local onde os Estados Unidos poderiam colocar suas bases, onde ali poderia ter um controle em toda aquela região, né, todos aqueles países no entorno, e vamos colocar judeus ali, vamos criar uma ideia de que tem uma situação religiosa, que tem vamos honrar os judeus e tudo mais. Israel foi inventado dessa forma. Mas,
como houve um acordo lá na ONU e tudo mais, e como seria uma pequena faixa de terra, e eles acharam ok. Só que Israel foi também uma outra forma de enganar que os Estados Unidos, e aí a gente tem até a participação da ONU, de enganar aqueles países ali do Oriente Médio. E aí temos uma situação. A guerra do Yom Kippur, ela ocorre porque Israel passa a dar uma pisada na bola enorme, eles começam a expandir territorialmente para muito além daquilo que tinha sido acordado lá na ONU. É uma espécie de um calote também, porque aí eles falam, não, mas peraí, nós queremos mais, a gente precisa de mais território e não sei o quê. E os países do Oriente Médio falam, não, mas como assim? Isso não está no acordo. E aí foi criado a guerra do Yom Kippur. Foi avisado, o rei da Arábia Saudita avisou, falou, olha, a gente vai defender o território, vocês não podem defender Israel nessa situação, porque Israel está errado. Só que não foi isso que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos jogou arma pra caramba em Israel, coisa que eles fazem até hoje. Meteram arma lá para que Israel pudesse, aqueles aqui, ó, barra, tá? Teoria. Não é de conspiração, mas é uma teoria. Há aqueles que falam que foi os próprios Estados Unidos que estiveram por trás de toda essa situação e não especificamente o governo de Israel, tá? Teoria, que existem contradições nos dados historiográficos. Mas, resultado final, Israel faz esse avanço territorial, consegue o avanço territorial, é decretada a guerra, Estados Unidos mete a arma lá, rei da Arábia Saudita fica prostituto da vida. Numa situação como essa, o rei da Arábia Saudita rompe com os Estados Unidos de vez. Falou, peraí, cara, primeiro você dá o calote financeiro com essa questão do dólar, que agora é só um pedaço de papel. Depois você vem dar o calote territorial aqui em Israel. Você acha que a gente é idiota? E aí o que eles fizeram? Bom, o rei da Arábia Saudita, depois dessa guerra do Yom Kippur, estamos em 1973, Vietnã em 1971, aí nós temos então, o rei da Arábia Saudita conversa lá com a OPEP e fala, olha, é o seguinte, nós vamos colocar um embargo contra os Estados Unidos e todos aqueles que estão no entorno, todos os aliados dos Estados Unidos. Nós vamos aumentar o petróleo, tá? Porque se eles mandam no dinheiro, a gente manda no petróleo, então eles vão pagar o que a gente quer que eles paguem, tá? E aí o petróleo aumentou uma vez? Não. Aumentou 2 vezes? Não. 3 vezes? Não. O petróleo quadruplicou. O petróleo quadruplicou. Porque aí já foi aquela bola de neve. Aumenta a questão primeiro de tirar o lastro em ouro, depois essa questão de Israel, quadruplicou. E aí realmente foi um problema gigantesco. Naquela época, 73, eu estava com 2 aninhos, as coisas começaram a ficar muito complicadas, porque aumentou fila na porta de posto de combustível na Europa inteira, tragédia, Estados Unidos, tudo caro, tudo maluco. Foi necessário fazer um freio de arrumação, porque na verdade a Arábia Saudita não é assim, mas vamos colocar entre aspas, é praticamente um deserto. A Arábia Saudita também precisa de fazer negociações para levar adiante o seu trabalho, colocando bem entre aspas, hoje inclusive é bem diferente, tá? Naquela época era mais complicado ainda. Então a Arábia Saudita não adianta ficar sentado em cima daquele monte de petróleo sem poder usufruir daquilo que pode trazer. Entra o Henry Kissinger. O Henry Kissinger, ele foi um cara que foi considerado um dos maiores negociantes da história, um dos maiores negociadores da história. Ele começa a fazer reuniões com o rei da Arábia Saudita e tudo mais, e aí eles criam uma nova forma de criar um novo lastro para o dólar e ter uma nova forma de negociação que dê para todo mundo. Para a Arábia Saudita manter o seu poder, um país riquíssimo, que é uma coisa assustadora, a Arábia Saudita, até hoje, e para que os Estados Unidos pudessem manter essa hegemonia que ele tinha antes. Foi criado o petrodólar. O petrodólar, ele foi criado em cima de uma situação que é assim,
aí nós temos um controle do sistema econômico mundial pelos Estados Unidos, porque o petrodólar, ele criou um novo lastro da seguinte forma, ele falou, olha, a Arábia Saudita combina o seguinte com os Estados Unidos, para você comprar o nosso dólar, comprar o nosso petróleo, você só pode comprar em dólar. A Arábia Saudita coloca essa questão. Foi um acordo com os Estados Unidos, por isso o petrodólar. Para você comprar o nosso petróleo, você só pode comprar em dólar. Os Estados Unidos cria, a gente viu agora recente essa situação do SWIFT, né? Ele cria esse sistema de controle econômico que ele fala o seguinte, bom, você vai comprar o petróleo da Arábia Saudita, você vai comprar em dólar, e para você comprar esse petróleo em dólar, não é só pagar com a moeda, você vai ter que entrar no nosso sistema aqui. Então, quer dizer, você vai se associar ao nosso sistema para que você compre o petróleo, que na época era a Arábia Saudita e a OPEP, né, que é uma organização que tem os principais produtores de petróleo do mundo. Para você comprar isso aí, você tem que entrar no nosso sistema, aí nós fornecemos o dólar para você, e aí você vai lá e compra o seu petróleo, resolveu o problema. A partir daí as coisas ficaram bem mais fáceis. Só que fáceis até certo ponto, porque tem muitos países que, na época, inclusive, tiveram países que olharam para isso e falaram, mas como assim? Como assim? Quer dizer, então, que para eu comprar petróleo, eu vou ter que simplesmente ficar de joelhos para os Estados Unidos, para os países da OPEP, quer dizer, eles trazem essa trama deles todas aí, e eu vou ter que atender a isso? Não pode estar certo um troço desse. Quer dizer, a gente precisa... Veja que você vê pessoas de direita aqui no Brasil falando sobre livre comércio, que eu acho muito curioso isso, né? Eles defendem o livre comércio. Você acha que tem livre comércio num troço desse? Eu tenho um produto, eu quero comprar um produto, ou eu quero vender um produto, e eu tenho que passar por um país para que esse país possa cada vez ficar mais poderoso, para que ele possa ganhar dinheiro em cima disso, sem que nada aparentemente justifique isso, que não seja um acordo entre dois, né, que é, no caso aqui, o rei da Arábia Saudita e o presidente dos Estados Unidos. Eu estou reduzindo, não é isso, estamos falando de dois países, estamos falando de duas potências, né, uma potência energética, uma potência econômica, mas você consegue entender que passou a criar uma situação ruim aí? A gente começou a ter países que falaram assim, não, cara, não, eu não vou aceitar esse troço não, entendeu? A gente tem dois exemplos clássicos, né? O primeiro foi Iraque, o Saddam Hussein. O Saddam Hussein falou assim, olha, não, eu não quero vender o petróleo em dólar, entendeu? Falou, eu não quero entrar nesse negócio de vocês aí não. O que aconteceu com o Saddam Hussein? O Iraque foi invadido, Saddam Hussein foi enforcado, mataram o cara. Quem fez isso? Os Estados Unidos. Tá, parece que tem armas químicas no Iraque. Vou matar. Entendeu? E aí acabou. Eu tô falando rindo, mas veja bem, não é de deboche, tá? É só para você entender como que as coisas funcionam. Teve outros países, por exemplo, na Líbia, o Gaddafi foi a mesma coisa. O Gaddafi, ele teve uma ideia, assim, muito boa também, que ele falou assim, eu vou criar uma moeda que vai ser como era o dólar antes. Ele falou, ó, eu tenho aqui uma quantidade razoável em ouro mesmo, ele tinha ouro, né, o metal. Eu tenho uma quantidade razoável em ouro. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma moeda lastreada em ouro, como era lá atrás o próprio dólar, como eu disse para você. O Gaddafi teve essa ideia e falou, não, eu não preciso passar pelo sistema econômico dos Estados Unidos. Eu não preciso passar por isso. E aí, o que aconteceu com o Gaddafi? Foi linchado. Os Estados Unidos chegam lá e mata o Gaddafi. Matou o Gaddafi. Tanto na Líbia, como também no Iraque. O que aconteceu no Iraque quando o Saddam Hussein foi morto? Né? Eles enforcaram o Saddam Hussein. A primeira coisa que eles fizeram, logo de cara, foi voltar ao sistema anterior. O Iraque voltou a ter que vender o petróleo em dólar, voltou ao sistema anterior. Foi a primeira coisa que eles fizeram, entendeu? E aqui a gente tem situações que podem
no caso, os Estados Unidos podem não matar o pessoal, mas eles utilizam esse sistema econômico, esse controle do sistema econômico para sabotar países, que é o que acontece, por exemplo, com o Irã, foi o que aconteceu com a Rússia recentemente, retirou a Rússia do sistema SWIFT, foi o que acontece com a China. Os Estados Unidos não vai chegar lá e matar o Putin, mas ele pode criar sanções, entende? E aí, não, qualquer país que for negociar com a Rússia vai ser boicotado pelos Estados Unidos, pela gente. Você entendeu? E tudo está em torno do quê? Está em torno dos Estados Unidos querer exercer esse controle econômico sobre o mundo. Por isso que se diz que os Estados Unidos é um país imperialista. É por isso, gente. É porque ele age como um império, em que tudo tem que passar por ele, então ele é o dono da situação. E aí, não, você vai produzir aí, mas você vai ter que dar uma parte para o rei, né? Para o império. Você vai, dane-se o que você for fazer aí, mas você vai ter que me dar uma parte. Esse sistema imperialista. Eu estava vendo aqui aquele veículo chamado Meio, que tem um pessoal lá que é de direita, mas não é a direita bolsonarista, é a direita limpinha. E a moça dizendo assim, eu não aguento mais falar sobre o imperialismo yankee, sobre os Estados Unidos imperialista. Eu falo, cara, mas assim, para que não seja mais dito isso, os Estados Unidos têm que perder essa coisa de ser imperialista, tá? Só quero falar isso para você. Mas, na verdade, isso não está acontecendo. O que a gente está vendo agora na Venezuela é a confirmação disso. A Venezuela, a gente tem que levar em consideração alguns fatores aqui. A Venezuela é hoje a maior reserva de petróleo do mundo. Isso não aconteceu lá atrás, em 44. Essa reserva de petróleo da Venezuela, a descoberta foi recente, em relação à Arábia Saudita em 44. Foi depois. E a Venezuela começou a fazer negociações, por exemplo, com a China, em yuan. E começou a fazer negociações com a Rússia em rublos. Vender petróleo sem ter que passar por esse sistema estadunidense. Entende? Por cutucar a onça com vara curta, como se dizia em Minas Gerais. Certo? Em 2018, eles criam o Petro, que aí é uma espécie de uma criptomoeda, tá? E essa criptomoeda não era lastreada, não era lastreada em ouro, era lastreada nas reservas, porque já sabia que tem essa reserva gigantesca, então fala, olha, nós vamos lastrear aqui nas nossas reservas, certo? Veja bem, nós temos agora uma situação que é o BRICS. Aí nós temos a questão de uma transição energética muito importante no mundo, no planeta Terra, está havendo essa transição energética. Nós temos o BRICS, que o Brasil é um dos principais atores do BRICS, né? É o B do BRICS. E nós temos essa situação de uma mudança de poder que é inevitável. Por que os Estados Unidos está numa situação de cometimento de crime sem o menor problema? Por uma situação específica. Porque ele está vislumbrando, ele está olhando adiante e está vendo que os Estados Unidos acabaram. Os Estados Unidos já era. Eles vão deixar de ser o que eles são, e isso é uma questão de tempo. Se é uma questão de 100 anos, ou de 100 dias, ou de 10 anos, eu acho que é uma questão de 20 anos para acabar de vez. Mas vamos colocar, isso também é uma teoria. A gente não sabe, mas que vai deixar de ser, né? Porque nós temos uma mudança das relações e nós temos uma mudança também daquilo que seria o principal fator que fez com que os Estados Unidos fosse uma potência, que é esse controle dessas atividades econômicas, desse sistema econômico mundial. Os Estados Unidos, então, ele remete a algo lá de 1893, que é essa doutrina Monroe. A doutrina Monroe diz que os Estados Unidos ele precisa tratar a América como um todo, como um quintal deles. Então, falou, é o seguinte, essa doutrina Monroe de 1823,
1823, essa doutrina diz o seguinte, fala, olha, os Estados Unidos, a gente manda aqui na América, porque para você fazer um ataque, você teria que atravessar mares, e para que você faça uma defesa, você não precisa necessariamente atravessar mares, né? Você só desce aqui. Então, do ponto de vista territorial, é muito mais fácil você controlar a América. Você não precisa despender de valores enormes, gigantescos, para você fazer ataques. Então, o território é nosso. Né? É o que o Raul Seixas falava, né? Que é a doutrina Monroe, né? Essa música do Raul Seixas nada mais é do que isso, né? Que é a música Aluga-se, do Raul Seixas, né? E agora, recentemente, com o Trump, a gente volta a ouvir falar isso. Então a gente tem ministros do Trump dizendo isso, vice-presidente, o próprio Trump. O Trump já havia dito que a Venezuela ia ser dele, que ele ia tomar a Venezuela, ia criar uma situação em que o dólar da Venezuela seria deles e tudo mais. A questão final dessa história, ela se resume em um ponto fundamental. Quer dizer, tem o fato dos Estados Unidos não conseguir criar em 5 anos, ele não consegue criar uma estrutura para retirar petróleo da Venezuela, como já tá, a Chevron já está lá, mas eles não vão criar uma estrutura para ser o único explorador de petróleo da Venezuela. Mas o que eles podem fazer imediatamente? Por que o Trump fala que vai, entre aspas, cuidar da Venezuela? Porque a única coisa que os Estados Unidos precisa agora é fazer com que toda a reserva de petróleo da Venezuela passe pelo controle do sistema econômico global dos Estados Unidos. Você entendeu? A única coisa. Falar, cara, pode ferver aí com o petróleo de vocês, passando pela gente, tá tudo certo. Que é o interesse dos Estados Unidos. E eles passam a ter novamente esse controle sobre a maior reserva de petróleo do mundo hoje, que está na Venezuela, o controle financeiro, e eles vão passar novamente a estender por mais um período esse controle financeiro que faz com que os Estados Unidos seja essa grande potência. Eu sei que é muito complexo o que eu apresentei aqui para você, eu sei que tem muitos fatores, a gente sabe que é uma coisa mais difícil de entender no primeiro momento, por isso esse vídeo é um vídeo que você pode repetir, que você pode assistir novamente e entender. Se você tiver interesse que a gente desenvolva outras aulas nesse sentido, se você tiver interesse que a gente fale sobre questões específicas, tem, por exemplo, a Guerra do Vietnã, que a gente pode abordar, que eu acho muito importante, porque ela é um ponto de convergência a respeito da mudança dos Estados Unidos, esse grande calote, né, global. A gente tem essas questões que depois foram desenvolvidas em relação à questão energética, que ainda, infelizmente, né, a energia fóssil ainda é muito importante. A gente pode falar sobre o que aconteceu, por exemplo, com o Iraque, com a Líbia. Tem muitos assuntos, mas eu espero que eu tenha trazido para você um pouco de embasamento sobre o que está acontecendo agora em função dos interesses reais dos Estados Unidos, que não é apenas pegar o dólar para ele, existe um interesse econômico muito maior, existe esse interesse dos Estados Unidos ter uma hegemonia, um protagonismo em relação a esse controle do sistema econômico. Tem muita coisa, mas eu espero que eu tenha levado uma informação de qualidade que tenha servido para que você possa entender um pouco mais, de maneira mais profunda, mais objetiva, para além de conversa de boteco, com todo respeito, que conversa de boteco é bom também, mas que você possa ter informação com mais qualidade. Eu espero ter contribuído, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. Se você não é membro do canal, avalie essa possibilidade de você ser membro do canal. É muito importante para o nosso trabalho, né? A gente vai deixar esse material aqui para você por 2, 3 dias, mas você vai ter oportunidade de ter esse material para sempre lá no Clube de Membros, enquanto você for membro do canal. A gente agradece as pessoas que estão aqui junto com a gente. Se você puder nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, isso é muito importante. O nosso canal, ele não é financiado por nenhum partido político, por nenhum governo, seja estadual, federal, municipal, seja o que for. A gente é patrocinado exclusivamente pelas pessoas que acompanham o nosso trabalho, por você. Então, dê essa força pra gente. Se você não é inscrito, se você não é inscrita, não custa nada para você e você pode nos ajudar. É uma outra forma de você nos ajudar. Seja inscrito do canal, seja inscrita. É uma forma de você nos ajudar a levar esse tipo de informação para as outras pessoas.
Quero aproveitar, desejar aí para você uma boa semana. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó. Até já.